O Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares. Para marcarmos essa data, vamos conhecer a história da doutora Dominique Rodas. Ela que é cirurgiã vascular, especialista no tratamento moderno de varizes, mas tem uma história espetacular para dividir aqui conosco. Doutora Dominique, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Primeiro, eu gostaria de começar perguntando qual a importância dessa data para você. Muito bom dia, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. E a gente lembrar desta data é sempre um ponto importante no sentido de que a população negra ela é maioria no Brasil, né? Ela é a maioria talvez até no mundo, e é importante marcarmos e celebrarmos a conquista de cada um, a conquista dessa população que vem cada vez mais ganhando o seu espaço nas faculdades, no comércio, no empreendedorismo em geral, tanta gente boa, tanta gente trabalhadora e que merece sim esse espaço. Esse dia eu acredito que é para marcar essas conquistas. Eu acho que a gente não pode sempre levar isso como um ponto de tristeza. A gente sabe que o passado, que a história, existem sim os pontos tristes, os pontos bem marcantes, mas vamos aproveitar esse momento para celebrarmos as nossas conquistas. É assim que eu enxergo que essa data deve ser vista. Perfeito. E eu acredito que a data tenha um peso, né, uma importância ainda maior aqui no estado de Alagoas, porque Zumbi dos Palmares, um símbolo de resistência, alagoano. Já foi conhecer o espaço deles, dizem que tem uma energia incrível. Eu quero ainda fazer uma matéria nesse espaço fantástico. Justamente, eu inclusive estudei aqui em Maceió e fazia sempre parte de discussões nas escolas. Eu lembro já ainda na primeira infância, no ensino fundamental, as crianças iam em excursões para conhecer a história. A história fica um pouco perdida às vezes, até nesse mundo mais globalizado, em que as pessoas estão muito aceleradas na modernidade, nas atualizações. Então, resgatar esse passado é importante. Na minha época, assim, na escola eu fiz essa visita, é importante estar lá, viver a experiência, sentir, como você falou, a atmosfera, para a gente entender um pouco mais de tudo que se passou. Então, a Alagoas em si é um marco dessa história. Sou muito feliz por ser alagoana, né, e conhecer um pouco dessa história e ter vivido e ter presenciado o local onde tudo aconteceu. Agora, eu vi que tua história, que inclusive ganhou capa de revista, uma revista aqui de Maceió, e o tema Pretas no Topo, com três mulheres, incluindo você, com histórias brilhantes. Como foi para você poder compartilhar, assim como está aqui conosco, também compartilhando a sua história? Como foi receber o convite? Essa revista, eu falo para a Valná, que é a editora, a produtora da revista, que foi um presente. Quando veio o convite e ela me falou que eu dividiria a capa com a Tamires e com a Tiene, que são duas mulheres incríveis, eu fiquei muito encantada. E falar um pouquinho, abrir o nosso espaço para contar a nossa história é muito importante, né? Eu falei muito da minha história desde o ensino médio, em que eu realmente entendi a questão dos estudos como sendo algo fundamental. Naquela época eu não pensava tanto em ser médica, né? Então essa ideia veio um pouco depois, mas poder contar a nossa história de uma forma simples, de uma forma que gere uma boa leitura e que tenha essa visibilidade é muito gratificante. Você falou em inspiração. A sua transição capilar, olha que cabelo lindo, gente, foi inspiração também para muitas mulheres. Com certeza foi. E eu fiquei até surpresa com todo o impacto que causou na minha família, com os amigos, com as minhas pacientes. As pacientes adoram acompanhar a vida da gente também, né? No Instagram. A gente tem o lado profissional, tem o lado doutora, mas ali também está a Dominique, né? Por trás do jaleco. E falar um pouco da minha transição, eu acredito que a pandemia veio muito para significar muita coisa, né? Em E foi cada durante a pandemia que você fez a transição capilar. Foi durante a pandemia, salões começaram a fechar. Eu estava com o cabelo liso, né? Tinha feito os tratamentos químicos e os salões fechados. Eu pensei, nossa, a gente corre tanto para tentar se estabelecer em padrões, em sempre estar arrumado, em sempre estar bem, mas
E quando acontece isso, quando tem os imprevistos, como que a gente vê? Então eu comecei a me enxergar de uma forma diferente também, né? Tentei trazer para mim uma nova identidade, tanto na E mudança. desde quantos anos você alisava o cabelo? Nossa, desde os 17 anos. Hoje eu estou com 35, então desde os 17 anos foi um bom tempo. Eu fiz a minha transição há 1 ano e meio, mais ou menos, cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio fazendo, às vezes até escondendo o cabelo, porque o processo da transição é difícil. Quando o cabelo começa a ter duas texturas, você já começa a não se enxergar tão bonita, a querer esconder, por vezes, o cabelo, tentar fazer alguns artifícios para esconder e passar o cabelo, a maior parte do tempo com o cabelo preso. Mas quando vem o corte, que você elimina toda a química, esse dia eu não vou esquecer. Inclusive foi a Tamires, minha cabeleireira, que está na capa da revista comigo. E quando eu cheguei no hospital a primeira vez com o cabelo novo, né, o cabelo novo, a mudança do visual, as pessoas não me reconheceram. Eu quase não consegui entrar no hospital porque não queriam abrir a porta para mim. Aí olharam, nossa, a doutora. Foi desde a médica que estava em outro setor, recepcionista, a moça dos serviços gerais, pedindo para olhar para mim, para ver o meu cabelo, porque tem uma filha, tem uma amiga que está querendo passar pelo processo, então queria saber como eu havia enfrentado aquilo. Então, ali naquele primeiro dia eu já vi quantas pessoas poderiam se inspirar e encarar isso como algo positivo. A transição é difícil, é cansativa por vezes, mas no final é libertadora, vale muito a pena. Eu imagino. Doutora Dominique, eu gostaria que você nos deixasse uma mensagem nessa data especial que aconteceu ontem. Deixe uma mensagem para marcar ainda mais esse dia especial que é o Dia da Consciência Negra. Bom, eu vou falar um pouquinho rapidamente da minha história no passado, na minha adolescência, em que eu, antes de eu crescer médica, como eu falei, eu tentei ser modelo também, tentei ser Miss, havia ganho um concurso de beleza na escola, e a partir daí quis começar a competir nesses concursos, e eu ouvi de um amigo, não no sentido de me prejudicar, mas eu ouvi de um amigo que eu não devia me inscrever nesses concursos porque eu não era o padrão que costumava ganhar os concursos de beleza. E ali eu desisti, né? Simplesmente desisti de tentar. Não quero dizer que eu ganharia alguma coisa, não tenho essa pretensão de falar aqui para vocês, mas eu desisti de tentar por não enxergar a minha beleza, a minha imagem como realmente uma representação negra, uma mulher que tem a sua história, que tem a sua beleza, e que eu poderia estar nivelada com todas as outras mulheres. Ali eu não tive a confiança, a segurança que eu tenho hoje, muito vem também com a maturidade, né, com o avançado, com os anos que se passam. Mas se eu puder deixar essa mensagem de vocês não desistirem do que vocês pretendem fazer, dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque alguém está dizendo que você tem menos capacidade. Então eu acho que ali eu entendi, né, que o que eu tenho hoje, a garra que eu tenho hoje, tudo que eu consegui conquistar e que eu ainda vou conquistar, é muito porque eu entendi que eu não posso deixar que alguém me limite. Então eu acho que essa data vem muito para esse ponto. A gente não pode se permitir que outros digam o que a gente tem ou não que fazer. E às vezes não é nem o outro, mas o próprio subconsciente, às vezes nós mesmos estamos ali nos boicotando, nos diminuindo. Justamente. Então eu acho que só você sabe a sua luta, só você sabe a dor que você passa, só você sabe o que você é capaz de enfrentar. E às vezes, no caminho, a gente se descobre ainda mais forte do que a gente pensava. Então, eu acredito que se eu puder deixar essa mensagem de que realmente lute pelo seu ideal. Assim como nossos antepassados lutaram, eu acho que a nossa hora também é de lutar por tudo aquilo que a gente quer conquistar, lógico, dentro dos limites éticos, dentro dos nossos princípios, mas sempre com muito amor, com muita paixão e acreditando. Eu conversei com ela, para mim, uma Miss lindíssima, doutora Dominique Rodas, para marcar essa data tão especial, Dia da Consciência Negra. Muito obrigada, e tenho certeza que, tão jovem, 35 anos, esse é apenas um dos primeiros degraus que você ainda vai trilhar, vai subir na sua carreira, porque a gente percebe a determinação que você tem. Parabéns, e toda a competência também. Muito obrigada pelo convite, adorei receber você aqui na clínica também, e estou encantada, espero que a gente se encontre mais e mais vezes.